Olá, boa noite para você. Está no ar o Aparecida Debate de hoje, esse nosso espaço semanal aqui na TV de Nossa Senhora para que você se informe e forme a sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas. Depois de pouco mais de 6 meses de posse, o Ministério dos Povos Indígenas segue buscando articular políticas públicas voltadas para esses nossos irmãos. Será que esses trabalhos já são suficientes? O que ainda falta para integrar a cultura deles ao nosso dia a dia? A gente quer falar no nosso programa sobre esses desafios da cultura atual, da nossa sociedade, de entender, acolher e respeitar os direitos dos povos originários. E para participar deste programa, a gente tem a alegria de receber virtualmente aqui Kim Suruí, jovem do povo Paité Suruí. Ela é articuladora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e conselheira da AGI, Associação de Mulheres Indígenas de Rondônia, e também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Kim, boa noite, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Boa noite, muito obrigada por me convidar para esse espaço, né? Acho muito importante, fico muito agradecida. E a gente também tem a alegria de ter aqui conosco para participar desse bate-papo Rafael Modesto, ele que é advogado e assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Rafael, boa noite, viu? Obrigado também pela participação, pela presença aqui conosco. Olá, Guilherme, boa noite a todos e todas que também estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre os direitos dos povos indígenas. E como falei no começo, Rafael e Kim, na apresentação desse programa, a gente tem nesse ano, inclusive esse foi o motivo desse tema já ter sido abordado logo no comecinho do ano aqui no Aparecida Debate, essa novidade que foi a criação, o surgimento pela primeira vez na história de um ministério dedicado aos povos originários. Aquele momento da posse, das nomeações, foi um momento de grande festa e de grande expectativa, principalmente para as pessoas que conhecem a luta indígena e que estão alinhadas a essas pautas. Que em um semestre se passou, como é que a gente já pode começar a avaliar a importância, a relevância e os desafios dos trabalhos desse ministério e dessas políticas públicas voltadas aos povos indígenas em 2023? Então, a criação desse ministério foi com muita luta, né, do movimento dos povos indígenas. A gente sabe que nada é dado muito fácil para a gente, então esse é um resultado de uma luta de muitos anos, desde os nossos anciões até dos nossos jovens. E é muito importante, né, ainda mais que uma mulher indígena está à frente lá desse ministério. Mas a gente viu, né, nesses tempos a dificuldade que eles estão sofrendo, do desmanche que estão tentando fazer, né? Tirando várias coisas de extrema importância para os indígenas que deveriam estar na mão dos indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, e a gente vê muita resistência, né? Mas quando foi criado esse ministério, quando foi feita a posse, eu acredito que todos os povos indígenas ficaram muito emocionados. Foi uma emoção muito grande para a gente, ainda mais que foi dado na mão de uma pessoa que a gente confia, né? Que é a Sônia Guajajara. Rafael, eu queria que você falasse também do trabalho desse ministério, e a gente ouviu aqui comentando, é importante a gente ressaltar também aqui no programa esse fator que chamou atenção ao longo desses meses, né? Por fatores principalmente políticos, por vezes nós vimos esse ministério sendo enfraquecido, ou então tentativas de enfraquecê-lo, tirando atuações que inicialmente seriam atribuídas a ele e passando para outras pastas, ou então tentando levar mais indicações políticas, mais cargos políticos para dentro de um ministério em que a gente percebe que é tão importante ter pessoas que conheçam verdadeiramente a realidade indígena. Diante desse cenário, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios que, como a Kim falou, foi muito celebrado, foi uma luta e uma conquista dos povos indígenas, mas essa luta não para aí, né? A gente percebe que é uma constante tentativa e a
a necessidade de uma constante insistência para que esse ministério consiga atuar de verdade e para que e assim, né, todos os trabalhos que partem dele, como por exemplo a FUNAI, para que isso aconteça de maneira voltada verdadeiramente aos interesses dos povos indígenas. Como é que você avalia esses trabalhos nesses primeiros 6 meses? Pois é uma conquista extremamente importante dos povos indígenas que, organizados, conseguiram, então, a construção e a efetivação desse Ministério dos Povos Indígenas, né? E você muito bem menciona a FUNAI, que além da Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, nós temos a Joênia Wapichana como presidente da FUNAI, né? E a gente, atônitos, assistiu, né? Mais de 6 anos aí de retrocesso, começando lá no governo Temer, com o parecer 01, aquele que tinha como perspectiva inviabilizar as demarcações de terras indígenas, né? E a superação desse período obscuro da nossa história recente, com a eleição, é claro, do novo governo, agora com áreas de mais democracia, e a construção dentro do governo de um espaço voltado especificamente para os povos indígenas, né? Inclusive administrado por lideranças importantes, como a Sônia com a Joênia. É claro que muito difícil efetivar algumas políticas públicas sob a responsabilidade desses órgãos, né, da FUNAI e do MPI. Mas é claro que o CIMI com sua estrutura política, com os missionários, apoia esse governo, apoia o Ministério e está à disposição para ajudar em conjunto a construir a efetivação dos direitos que são constitucionais, né, estão escritos na Constituição, e que o Estado brasileiro ainda está em dívida com relação a esses direitos em face dos povos indígenas, especialmente daí sobre a demarcação das terras de ocupação tradicional, não é, Guilherme? Rafael, eu queria até que você ajudasse a gente a explicar um ponto também que a gente já falou outras vezes aqui na TV Aparecida. A gente está numa cobertura constante desse noticiário e que não tem como a gente ignorar nesse momento, que é a demarcação de terras indígenas, principalmente a partir dessa discussão acerca do projeto de lei do marco temporal. Até para explicar para quem está em casa que ainda não tenha compreendido bem ou que talvez não tenha tido contato com esse termo, o que é esse projeto, Rafael? Por que o marco temporal parece tão agressivo com os direitos dos povos indígenas? Pois é, essa é uma tese defendida por quem tem interesse nas terras indígenas, né? Então, o marco temporal ele tem como perspectiva inviabilizar as demarcações ou impedir que elas aconteçam, né? Então, é uma tese defendida pelos ruralistas que objetiva exigir dos indígenas a comprovação da posse da terra reivindicada para demarcação na data da promulgação da nossa Constituição, né? Ou seja, 5 de outubro de 1988. Se acaso a comunidade indígena não ocupasse a terra naquele período, ela não teria direito à demarcação. Mas aí a gente remonta à nossa história recente brasileira, né? Das expulsões violentas. A gente tem um documento muito importante, que é produto de uma CPI de 1967, antes da existência da FUNAI, né? Que tinha o SPI, Serviço de Proteção Índio, que é um relatório que nos mostra como foi o modus operandi de expulsão dos povos indígenas de suas terras. E aí, Guilherme, a gente vê toda sorte de violência, até crucificação de indígena, né? Caçada com metralhadora, caçada humana, pegavam os índios vivos, amarravam de ponta cabeça e a facão cortavam ainda vivos do pubis à cabeça, dinamite jogada nas comunidades, estricnina misturada ao açúcar e jogada para os indígenas, prisões em pocilgas, estupros, então toda sorte de violência. Então, até esse período da ditadura militar, e quem sabe se até depois, né, esse tipo de violência era uma constante, e foi essa forma de violência que fez com que ocorressem as expulsões, né? E as expulsões das áreas que hoje reivindicam para ser demarcadas. E se aplica o marco temporal, a gente isenta, anistia, todos esses crimes ocorridos na segunda metade, principalmente, do século passado, né? Então, seria a maior das injustiças e seria como pegar nossa Constituição hoje e rasgar
né, para não deixar que ela seja, de fato, efetivada para a garantia dos territórios devolvidos aos povos indígenas. E o Supremo, então, agora tem essa responsabilidade, né, nesse processo que já iniciou o julgamento, teve continuidade, e esperamos que no início do segundo semestre a Suprema Corte venha a trazer a pauta e finalizar o julgamento para, de uma vez por todas, extinguir a tese do marco temporal do nosso universo jurídico. Pois é, Rafael, você falou desse acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. Para quem está em casa nos acompanhando nesse momento, ele já iniciou esse julgamento, como o Rafael falou. Houve um pedido de vista, esse processo então de julgamento foi suspenso temporariamente. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados, o Congresso Brasileiro, voltou a discutir o projeto de lei. Inclusive, o projeto de lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, está no Senado agora e há uma expectativa de que o Senado propositalmente segure essa votação para aguardar primeiro o julgamento do STF, para, a partir da decisão do STF, julgar se continua e se o processo e se o projeto de lei do marco temporal é constitucional ou não. Agora, Kim, nesse clima de incertezas, de expectativa, como é que vocês têm acompanhado essa situação? Como é que fica a luta de vocês, a mobilização de vocês durante essa espera até que o processo seja julgado e que haja uma resposta definitiva dos poderes brasileiros? Então, esse é um PL inconstitucional, né? Todos nós sabemos. E nós, povos indígenas, já sofremos tudo isso que o nosso companheiro aí falou. E sempre fomos resistência e vamos continuar sendo resistência. A gente vai continuar fazendo nossas manifestações e mostrando como esse PL é um PL genocida para nós, povos indígenas, porque nós estamos lá muito antes dessa data. A demarcação de terras indígenas, ela é muito importante, não só para nós, povos indígenas, mas para todo mundo, né? A gente sabe que as terras indígenas, elas protegem a floresta de toda essa destruição que vem junto, né? E é isso que essas pessoas que votam a favor desse PL querem destruir a floresta que ainda nos resta lá. E todos nós estamos sofrendo a crise climática de hoje que nós vemos. Então, nós, povos indígenas, a gente acompanha de perto toda essa movimentação do Supremo, da Câmara, e continuamos resistindo. E nossos companheiros que estão lá dentro do governo continuam resistindo também. Kim, e a gente também tem acompanhado desde o começo do ano a situação dos povos Yanomamis em relação às suas terras, principalmente a invasão a partir da atividade do garimpo ilegal. Isso trouxe à pauta, a partir do exemplo deles, mas uma realidade que a gente sabe que, infelizmente, é comum também em outras terras indígenas de outros povos, que é esse constante confronto com o garimpo, com essa atividade de invasão de terras, muitas vezes, inclusive, terras demarcadas, que são protegidas por lei e que são invadidas mesmo assim. Como é que vocês também, Kim, têm observado toda essa situação que aconteceu, sobretudo com os povos Yanomamis, e que aparentemente começa a ter um combate mais efetivo a essa atividade do garimpo em terras indígenas? Sim. Nós, povos indígenas, fomos muito negligenciados no governo anterior, né? O que aconteceu no Yanomami foi realmente uma coisa muito triste, realmente uma tentativa de genocídio contra aquele povo mesmo, né? Porque a gente sabe que o governo anterior, ele incentivava a essas pessoas a entrarem na terra indígena. E imagina, com eles entrando lá, eles não só destroem a natureza, eles também prejudicam todo o povo, toda uma sociedade, trazem uma violência lá para dentro, né? E a gente viu no que deu agora. E aí, agora, a gente vê esse governo tentando ajudar esse povo, né? Fazendo o que o governo anterior devia ter feito, né? Que é levar a saúde lá para dentro.
E houve que essa falta que ficou comprovada pelos trabalhos, pelas investigações que aconteceram, falta de acesso a direitos básicos de saúde, de saneamento dentro desses territórios. Você usou uma palavra que é importante a gente frisar aqui também, que é a violência, né? O Rafael falou, por exemplo, quando a gente fala de invasões de terras indígenas, que existe ao longo da nossa história brasileira diversos episódios de atentados absurdos, como alguns dos que ele ilustrou, atentados violentos a esses povos. Isso parece, para alguns, que esses atos tenham ficado no passado, que essas barbaridades, esses crimes mais bárbaros tenham ficado no passado, mas não é bem assim, né, Rafael? A gente acompanha a partir do CIMI, inclusive, que faz um trabalho muito importante para a sociedade da divulgação anual de um relatório, que ao longo dos últimos anos, o número de atentados, de atos violentos contra pessoas indígenas foi escalando ao longo dos últimos anos, né? Esse também é um indicador de que é necessário, com urgência, um basta nesse clima tão agressivo de parte da sociedade com os povos indígenas? Exatamente, Guilherme. Inclusive o CIMI, no final desse mês, salvo engano, no dia 26, vai lançar o relatório de violência, né, de violências do ano 2022, que é lançado nesse ano 2023. E os últimos relatórios, em especial o último, trouxe números alarmantes de violências contra patrimônio indígena, contra pessoas indígenas, numa escalada, não é? Especialmente no último governo. Então, o último governo, a Constituição, as leis determinam que o Estado brasileiro tem o dever de fiscalização, de proteção das terras indígenas e, consequentemente, das comunidades, não é? E diante da omissão do Estado brasileiro nos últimos anos, a escalada de violência, como a gente já disse, como está registrado nos relatórios que o CIMI lança anualmente, esse aumento é em função da ineficácia do Estado na proteção, né? E aí essa proteção, eu repito, né? Ela é uma proteção constitucional. Então, se nada for feito, os territórios são invadidos e as violências contra as pessoas, elas tendem a aumentar, né? A gente viu, então, uma reação do Estado brasileiro diante do caso Yanomami, uma reação importante, não é? Que tem conseguido controlar as invasões, a violência e conseguido controlar o garimpo e os garimpeiros, que é quem leva a violência, a doença, né? E os problemas à comunidade, inclusive problemas de ordem cultural em relação aos costumes, crenças e tradições, inclusive ingresso de missionários evangélicos numa perspectiva de catequização de indígenas, né? De conversão de indígenas para as suas respectivas religiões, o que é inaceitável. O CIMI tem um trabalho completamente diverso de propagação, de formação de direitos e informações, mas nunca de catequizar, nunca de trazer ou de converter indígenas para a religião cristã, né? Então, um elemento importante que ficou sobrando, quem sabe, das questões anteriores é sobre o PL 490, né? O Supremo deve resolver o processo com repercussão geral, envolvendo o povo choclen, o marco temporal, mas se acaso o Senado, o Congresso Nacional, fizer aprovar o PL 490, né, com a tese do marco temporal incorporada, sem dúvida nenhuma, e quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, e a gente acredita sim que o Supremo, nessa oportunidade futura, se acaso vier a ocorrer, vai declarar inconstitucional essa tese como de fato ela é. A gente consegue perceber a partir da fala de vocês que ainda existem muitos desafios, por isso é tão importante essa luta constante em favor do direito dos povos indígenas, dos povos originários. A gente está falando desse cenário político, né? De como é importante que haja essa cobrança para que nossos representantes no parlamento respeite o direito dessas pessoas. Agora, isso também passa um pouquinho pelas nossas atitudes, viu? E como é que a gente pode começar a mudar isso?
conhecendo mais sobre a cultura desses povos, inclusive, que são a origem da nossa sociedade. Também nas nossas veias corre sangue indígena, também no nosso idioma estão palavras indígenas, por isso é importante a gente conhecer essa cultura e é sobre isso que a gente quer falar no próximo bloco aqui do nosso debate. Então a gente faz mais uma rápida pausa aqui no programa e daqui a pouco volta para continuar falando sobre os povos indígenas. Não sai daí. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre os povos indígenas. Estão conosco aqui Kim Suruí, jovem do povo Paité Suruí, e também Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. E como eu falei no bloco anterior, a gente quer mostrar aqui também um pouco da cultura indígena e falar sobre como ela é importante e como muitas vezes ela está presente no nosso dia a dia e talvez você não repare. E na capital paulista tem um espaço voltado para você conhecer mais sobre essa cultura e o nosso repórter Eduardo Góes foi conhecer um pouco desse trabalho. Em formato de jiboia, um puff de 15 metros. Nas paredes, pinturas coloridas mostram animais, pessoas e a floresta. Objetos e livros são expostos para apreciação. São 7 andares para visitação. O Aparecida Debate de hoje quer falar um pouco sobre a cultura indígena. Aqui em São Paulo existe esse museu que é considerado um lugar de transformação de mentalidades que são vividas a partir de experiências que são adquiridas por aqui. Foi uma conquista, né, pelo povo Guarani Mimbiá daqui da cidade de São Paulo, né, da aldeia do Pico de Jaraguá. Foi uma conquista, né, então o museu é muito importante nessa questão de que para a gente mostrar, né, para o povo ocidental, nessa questão, o mundo estereótipo que hoje a gente vive sofrendo ao longo do tempo, né, e mostrar para a população que o povo indígena que tem a sua cultura, né, que mantém a sua língua, que mantém os seus costumes. Então o museu agora é um ponto de referência da gente, né, de passar, né, os nossos conhecimentos, né, para o povo, né, pro povo brasileiro, né, falar um pouco nessa questão dos costumes dos povos indígenas, né. Considerado um museu vertical, o visitante é convidado a descer pelos andares para participar de diferentes exposições. Esta convida a uma reflexão. O tronco caído representa a destruição. No terceiro andar, uma exposição sobre a Mata Atlântica. As mudas nativas serão usadas no reflorestamento de territórios indígenas. Aqui, projeções mostram a riqueza das florestas, lar da flora e da fauna. Do lado de fora, atividades são oferecidas para quem chega. É importante para nós, povo Guarani, cada etnia está apresentando o trabalho no museu, né? E foi muito legal ter um museu aqui no centro de São Paulo, né? E nós indígenas, povo, a gente fica muito feliz de ter um museu dentro de São Paulo. A gestão é participativa. Os próprios indígenas são quem escolhem as exposições e artistas em um conselho que reúne profissionais do Estado, mas também aqueles que carregam no sangue os saberes mais antigos dos povos originários. É uma experiência para tentar educar meu filho nessas culturas que a gente quer respeitar, a gente com a nossa fé católica, mas também conhecer outras fés e poder experimentar e sempre gerar uma cultura de respeito. Então é um privilégio ter o museu aqui em São Paulo e a gente poder utilizar, eu para aprender, meu filho para aprender e assim vivenciar uma cultura de paz. A população tem que realmente respeitar cada povo, né, cada língua falada, né? Então acho que o Brasil hoje vive de vários povos, né? Não só os povos indígenas, mas também sim nessa questão de migrações de outros países, né? Eu acho que o Brasil é um país muito rico nessa questão, né? De que acolhe todo mundo e respeita todo mundo.
Ah, essa palavrinha, respeito, já faria muita diferença quando a gente fala dessas pautas e desse assunto tão importante. Agora, Kim, quando a gente fala da cultura indígena, e aí queria ouvir com toda a propriedade que você tem no assunto, você julga hoje que a gente conhece suficientemente bem a cultura dos povos indígenas? Hoje eu acho que não, né? Eu acho que o conhecimento de hoje é muito superficial ou estereotipado, né? Porque quando a gente está nas escolas, as histórias que a gente aprende é como se o indígena nem mais existisse, né? Chegou a colonização, colonizou todo mundo e todo mundo sumiu. Então, eu acho muito importante que esse museu seja criado lá em São Paulo, que é uma cidade tão diversa, né? E a gente, quando a gente fala povos indígenas, a gente pensa que é só um povo geral, né? Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem a mesma cultura, e não é assim. Nós, povos indígenas, somos diversos. Tem vários povos que falam várias línguas, né, diferentes, têm suas pinturas, têm suas tradições, têm seus cânticos, suas espiritualidades. Então, eu acho que hoje a nossa sociedade, em geral, precisa aprender mais sobre esses povos, essas espiritualidades. Cada região precisa saber quais povos indígenas têm em seus estados, porque nem isso muita gente não sabe, né? Pois é, muitas vezes, né, Kim, ainda é aquela visão, como você disse, estereotipada. Você trouxe um ponto que eu acho importante quando a gente tem as experiências aqui de gravações para a TV Aparecida. Sempre me chama a atenção isso, como a gente descobre comunidades de povos originários em regiões que a gente não esperava ver. Então, por exemplo, no próprio estado de São Paulo, nós temos comunidades e vários exemplos de lideranças indígenas, e às vezes a gente ainda fica com aquele imaginário, como a quem disse, talvez dos livros escolares, apontando os povos indígenas como algo antigo e apenas restrito, por exemplo, à região norte, à região amazônica. E não é realidade, né? Toda essa terra, todo esse Brasil de meu Deus era dos povos indígenas. Então, nós temos povos, culturas, tradições diferentes espalhadas por todo esse país. E, Rafael, faz diferença quando a gente falava de todos aqueles desafios no primeiro bloco da luta dos povos indígenas, quando a gente tem um povo, uma sociedade que entenda as suas tradições, a sua história e a sua cultura, né? Talvez a gente tenha muitas pessoas que ainda aceitam ser, quem sabe, até massa de manobra na aprovação desses projetos que têm um interesse econômico por trás, porque não conhecem muito bem a história dos povos indígenas e, portanto, a própria história do Brasil, né? Exatamente. Então, eu estava lembrando aqui, né? Na universidade hoje, o curso de Direito, por exemplo, não tem uma matéria que discuta direito constitucional dos povos indígenas, né? Assim como o próprio direito agrário, né? E as escolas, nas escolas de formação básica, a gente só lembra dos povos indígenas de forma folclorizada, no dia 19 de abril, né? E é isso que foi dito, né? São 305 povos, segundo o último censo do IBGE, que é de 2010, que falam, então, 274 línguas. Então, cada povo é uma nação. Cada nação, embora o Estado não reconheça como nação, né, em função dessa história de disputa de soberania nacional, mas são nações com línguas diversas, com culturas diferentes, isso tem que ser respeitado na prática. Ademais de que a nossa Constituição Federal, no artigo 231, garante respeito a todas essas formas de manifestações culturais, né? Os seus sistemas religiosos, sociais, culturais e jurídicos. A nossa sociedade não sabe, mas a nossa Constituição preserva todos esses direitos e é necessário que as escolas, as universidades, os meios de comunicação, em especial os meios de comunicação em massa, possam fazer essa função de levar o conhecimento das pessoas, quem são os indígenas, o que fazem, do que vivem, seus sistemas culturais, todos eles, em especial a grande quantidade de povos. E daí uma questão importante
Os povos não estão só na Amazônia, os povos estão distribuídos igualitariamente por todas as regiões do Brasil. O que a gente não tem nas regiões sul, centro-oeste, no nordeste, por exemplo, são demarcações de terras. E se a gente pegar dois povos como exemplo, são dois dos maiores povos do Brasil que estão na região sul e Mato Grosso do Sul, que são os Caingangue, um povo com uma quantidade populacional enorme, e os Guarani Kaiowá, né? Esses primeiros no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e os Guarani Kaiowá, um povo enorme populacionalmente, que se constitui, está ali naquela região do Mato Grosso do Sul, né? E não tem o seu território demarcado. E daí, replico, a terra é o espaço onde se reproduz os seus sistemas culturais, né? Sem o território demarcado, a gente tem pouca esperança, sem o território demarcado, a gente tem pouca esperança de que sobrevivam essas culturas, essa riqueza cultural que a gente tem, Guilherme. E a gente fala dessa riqueza cultural, dessas tradições, Kim. Queria que você ajudasse a gente a recordar, quem está em casa também, que conhecer a cultura indígena não só é um exercício de respeito, de aproximação com os povos indígenas, de respeito à nossa própria história, que passa por essa luta dos povos indígenas, mas também de entendimento, de reconhecimento de algumas coisas que estão no nosso dia a dia, né? A gente ainda tem, né, que em 2023, alimentos, palavras, talvez até tradições, hábitos no nosso dia a dia da sociedade atual e que vieram dos povos originários, né? Sim, tem muito da cultura que dizem da brasileira, né, que vem dos povos indígenas. Não só nome de coisas, tem muitas brincadeiras que vêm dos povos indígenas, muitas histórias que vêm dos povos indígenas, lendas, né? Então, conhecer os povos indígenas é conhecer também a cultura do Brasil, né? E, Kim, para a gente falar de cultura também, naturalmente remete para nós o trabalho de agentes, artistas ligados à cultura no país. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como que é essa representação hoje dos povos indígenas na cultura. Você mesma disse que por muitas vezes a gente ainda carrega aquela visão estereotipada. E acho que ao longo do século passado talvez isso tenha sido ainda mais forte, né? Quando nós víamos produções culturais que mencionassem povos indígenas, na música, no cinema, na televisão, na dramaturgia, muitas vezes elas estavam voltadas ou a esquetes de humor e por vezes preconceituosas, ou então aquela visão estereotipada como alguns desses exemplos que a gente já listou. Hoje, século 21, 2023, ainda que haja mais espaço para avançar, você percebe que isso tem mudado? A gente tem tido o auxílio dos artistas na música, no cinema, no teatro, apoiando a luta indígena e ajudando, através da sua arte, a divulgar a causa indígena? Comparado a antes, sim, agora melhorou bastante, né? A gente vê aí o Alok, né, como um grande divulgador da música indígena, de vários artistas indígenas. Ano passado foi lançado um filme também que se chama O Território, que ele também foi feito com a participação de indígenas, os indígenas que gravaram algumas imagens do filme, né? Neles também tem uma produtora executiva, que é a Chai Suruí, que ela também é uma indígena, que está lá produzindo o filme. A gente vê nas redes sociais hoje também muitos influencers indígenas surgindo, né? E sendo apoiados por grandes plataformas, né? Isso é muito bom, mas eu acho que ainda assim podia melhorar, porque ainda hoje a gente vê muito estereótipos divulgados, né, por fora. Mas com certeza, comparado a antes, melhorou bastante. Rafael, eu queria que você falasse também desse ponto, né? Vi você concordando com o que a Kim falava. A Kim tem essa proximidade também com o tema, falou do documentário O Território, é um exemplo, entre outros, que a gente começa a ver surgindo, e talvez os materiais assim pudessem até aparecer antes, existir antes, mas não tinham tanto destaque, né? Hoje a gente começa a ver, ainda que a passos lentos, a grande mídia, grandes plataformas, empresas dando mais voz a essa causa, né?
Exatamente, eu acho que é importante, né, os povos indígenas, os artistas indígenas, os intelectuais, né, lembrando até aqui do Krenak, Ailton Krenak, de Uena Ticuna, né, entre tantos outros aí, que estão tomando espaços que realmente devem ser seus, né, para fortalecer a sua cultura, ou levando a sua cultura para quem não conhecia, mas a gente sabe que também a cultura comercial, a cultura vendida, comercializada, não é? Ela é muito forte. A exemplo das músicas sertanejas mais modernas, que toma muito espaço nessa divisão cultural dos nichos, né? E essa cultura, ela é completamente oposta ao que a gente precisa fazer, que seja difundido na sociedade para levar informação, conhecimento, né? Presta, quem sabe, numa determinada análise, um desserviço à sociedade, né? Essas músicas que são ligadas ao agronegócio, por exemplo, que é o completo oposto dos interesses dos povos indígenas, dos seus aliados e da sociedade na difusão de informação, né? Mas sim, nos últimos anos, esses espaços também estão sendo disputados, né? Por lideranças intelectuais e artistas, e esperamos que isso se fortaleça, que é extremamente importante disputar esse espaço para difusão das culturas indígenas no Brasil. E é importante que a gente fale isso para que você que nos acompanha saiba que existem materiais didáticos e materiais relevantes no que diz respeito à história e à luta dos povos indígenas. Então, cabe também a nós termos esse interesse de procurar documentários, vídeos, músicas, livros que vão nos ajudar a entender melhor um pouquinho disso que a gente está abordando aqui no programa de hoje, um pouco dessa luta que a gente vê constantemente no noticiário brasileiro. Aliás, a gente quer falar um pouquinho mais sobre como nós, enquanto sociedade, podemos ajudar nessa causa, nessas lutas, e falar um pouco também do trabalho da igreja junto aos povos indígenas. A gente faz mais uma rápida pausa e daqui a pouco, então, continua a falar sobre os povos originários aqui no nosso programa. Até já. De volta com a Aparecida Debate e hoje o tema são os povos originários. E nesse último bloco do nosso programa, nós queremos entender o que podemos fazer para apoiar esses povos em suas lutas. Você sabe que a proposta do nosso programa é sempre ter um momento propositivo para que a gente provoque quem nos acompanha a se juntar a uma causa tão importante como essa. Por isso a gente tem a alegria de ter os nossos convidados nos ajudando a explicar esse tema. E primeiro eu queria falar um pouquinho do trabalho da igreja, né, Rafael? Você está junto ao Conselho Indigenista Missionário, vinculado à CNBB, e a gente percebe que a igreja, que no passado, e é importante a gente fazer esse meia-culpa, pode ter tido, assim como toda a sociedade, reproduzido esse comportamento mais colonizador e opressor com os povos indígenas, mas que hoje em dia tem uma postura de grande acolhimento, né? Aos desejos, aos anseios e aos interesses deles, muito a partir do trabalho do CIMI, né? Exatamente, né? Então, eu até digo que o CIMI tem um papel de colocar a religião, a sua religião a serviço das demais crenças, tradições ou religiões que seja dos povos indígenas, né? Então, o CIMI conta com uma estrutura, missionários, né, distribuídos por todas as regiões do Brasil, trabalhando com as comunidades, uma capilaridade enorme. O CIMI tem aqui em Brasília o Secretariado Nacional, né, com as suas assessorias, assessoria jurídica, de comunicação, né, tem a imprensa, tem o setor de documentação, a direção que está toda a serviço dos povos indígenas e de defender os seus direitos, né? Então, tudo o que está atrelado às atividades do CIMI é voltado para defender o que está escrito na nossa Constituição, seja, né, com relação à demarcação de terras, que é um trabalho dos mais importantes que a gente faz, mas seja o trabalho de estar cotidianamente na comunidade levando informação, né, preenchendo os relatórios sobre violência, sobre ataques que
sempre acontecem, né? Trazendo para compilar esse material e depois difundir na sociedade, como é o caso do relatório de violências que vai ser lançado no final desse mês, né? A gente tem as revistas mensais, semanais, a gente tem o Porentim, que é bimestral, então tudo a serviço dos povos indígenas, e eu sempre digo, então, que essa religião a serviço das mais religiões, que faz um trabalho um pouco inverso do que sempre aconteceu com relação à colonização, as catequizações, as reduções, não é? Que tanto mal causaram às sociedades indígenas, e a gente hoje está trabalhando quase que cotidianamente para buscar reverter o mal causado pela sociedade brasileira aos povos indígenas e garantir que o que está escrito na nossa Constituição seja de fato efetivado, e a garantia desse respeito, né, escrito na Constituição aos povos, seja levado pelo Estado brasileiro, que tem essa responsabilidade, a todas as pessoas que têm a responsabilidade também de conhecer o direito dos povos indígenas e de respeitar. E há, Rafael, uma abertura e um respeito desses povos indígenas hoje com o trabalho do CIMI. A gente pode entender e dizer que é um trabalho notavelmente reconhecido e importante para a causa deles? Sem dúvida nenhuma, né? Existem as contradições por sermos nós não índios, né? Mas é uma organização realmente indigenista, ligada à Igreja Católica, que apoia os povos indígenas, não disputa protagonismo com os povos indígenas, só protagoniza a sua atuação enquanto organização ligada à Igreja Católica, né? Mas sim, o reconhecimento das comunidades, das organizações, dos povos em relação ao trabalho do CIMI é enorme, né? E nós que, por outro lado, só agradecemos a oportunidade de poder estar do lado deles, defendendo os seus direitos incansavelmente, de forma inegociável, né, e irrestrita, e a gente vai continuar assim até que o CIMI sobreviva, né, até que o CIMI exista para poder fazer história junto aos povos indígenas. E, Kim, a gente ouviu do Rafael algumas vezes no bloco anterior essa fala sobre a importância de um valor muito grande às pautas ligadas ao território. Queria aproveitar, como ele disse, né, muitas vezes pode soar para alguns contraditório, nós, pessoas não indígenas, falando sobre essas pautas, e por isso é ainda mais relevante a gente ter a sua experiência e a sua fala aqui no nosso programa. Queria que você ajudasse a gente a explicar para quem está em casa por que há essa importância, esse valor tão grande dos povos indígenas para o território, porque me parece que a forma como os povos indígenas lidam e entendem como importante um território, um espaço, um pedaço de terra, é diferente da forma como nós encaramos, né? Que normalmente é voltada para investimento, dinheiro, posse. Não é bem assim que os povos indígenas enxergam, né? Então, a nossa espiritualidade é muito forte, né? A gente vê a floresta não como algo a ser investido, algo a ser derrubado. Ela é perfeita do jeito que ela é algo a ser preservado, cuidado. Ela tem seus espíritos, né? A nossa ligação é muito forte com a floresta. A gente não só mora lá, ela cuida da gente e a gente cuida dela. Porque você pode até pegar um mapa e ver que a maior parte de floresta protegida vai ser dentro de terras indígenas, a floresta protegida. Então, a gente vê a floresta como algo a ser protegido, algo que cuida da gente e a gente cuida dela. E se a gente destruir ela, a gente vai acabar não só com a vida que está lá dentro, mas com a nossa vida também. E eu falo não só dos povos indígenas, eu falo dos seres humanos mesmo. A gente tem e muito a aprender com esses nossos irmãos, principalmente no que diz respeito a esse cuidado com a casa comum, né? Inclusive, a gente falou do trabalho da igreja, que é mais um dos chamados constantes da igreja nos tempos atuais, sobretudo com a voz, com a presença profética do Santo Padre Papa Francisco, que tem nos convidado a refletir sobre esse cuidado e a olhar para esses povos para que a gente possa cuidar e respeitar os direitos deles, mas principalmente aprender com eles sobre como tratar cada criatura viva no nosso planeta.
Para a gente começar a encaminhar o fim do nosso programa aqui em Rafael, eu queria que vocês trouxessem uma última reflexão para quem nos acompanha, começando o Rafael, nesse sentido que comentei antes, né? Às vezes a gente olha e pensa, eu, pessoa não indígena, não sou um político, não sou uma liderança, não sou dono de uma empresa que pode trazer essas reflexões através de ações publicitárias ou através de ações dentro da própria cultura da empresa. Sou uma pessoa normal do dia a dia. O que eu posso fazer para apoiar essa causa? Pois é tanta desinformação, né? Tanto desserviço, em especial difundido nas redes sociais, né? Que a gente às vezes acredita em muitas histórias que não carregam verdade. Então, eu acho que é muito importante reflexão, aprofundamento com relação a certa informação sobre povos indígenas que a gente encontra na internet, né, nas redes sociais. Importante ir a fundo para tentar entender verdadeiramente como funcionam as relações entre os povos indígenas, suas culturas, o meio ambiente e as pessoas, a sociedade envolvente, não é? Para a gente não sair reproduzindo fake news, né? Então, primeiro tentar entender e depois, em segundo momento, respeitar a diversidade cultural que a gente tem no Brasil, que é uma das nossas maiores riquezas, se não a maior riqueza, essa diversidade de povos, de línguas, de crenças, de tradições e de direitos, né, que a nossa Constituição visou preservar. Quero ouvir de você também, Kim, o que você diria a quem nos acompanha, principalmente as pessoas não indígenas, de como a gente pode apoiá-los em suas lutas e na busca pelo respeito dos seus direitos. Pesquisando mais, né? Não só sobre nós, povos indígenas, mas sobre a floresta em geral, né? Não caindo, como o nosso companheiro disse, em fake news, né? Em fake news que destroem não só a vida da floresta, mas a nossa também. Hoje em dia, as informações estão muito mais fáceis de ser encontradas, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre povos indígenas, você pode ir ver influências lá no Instagram, que é muito mais fácil, que a gente já está mais, né, acostumada. Lá também fala de pautas muito importantes, né, sobre a floresta, sobre a vida em si. Então, o que eu acho é que a gente tem que pesquisar mais mesmo, sabe? Aprender sobre as outras culturas, respeitar as outras culturas também. E também não visar só o lucro, né? Só a destruição. Fica esse convite para quem está nos acompanhando e, como a gente sempre gosta de falar, essa provocação mesmo, para que você se sinta instigado, se sinta incomodado com esse cenário que a gente vê de desrespeito, de perseguição aos povos indígenas e procure, então, se informar primeiramente para que a gente possa contribuir com uma sociedade mais justa, mais igualitária com todos, inclusive e principalmente com esses nossos irmãos que fazem parte dos povos originários. Assim a gente encerra o Aparecida Debate desta noite. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados aqui em Suruí, jovem do povo Paité Suruí, ela que é articuladora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia e conselheira da AGI, Associação de Mulheres Indígenas de Rondônia, e também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Kim, boa noite, obrigado pela participação aqui com a gente. E também agradeço ao Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, ele que é vinculado à CNBB. Rafael, boa noite, viu? Seja sempre bem-vindo ao nosso espaço aqui na TV Aparecida. E lembrando a você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. E lembrando, hein, nós temos a nossa página no Instagram, @jornalismo-tv-aparecida. Lá você pode mandar suas sugestões de pautas para o nosso programa, para o nosso jornalismo e também a sua opinião sobre o que nós estamos exibindo aqui na TV de Nossa Senhora. Por fim, quero agradecer, claro, imensamente a você que nos fez companhia até agora, nesta noite. Obrigado e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!